voltando a esse tema que é muito importante, o que você deve fazer dentro do seu desenvolvimento oculto, além de ser disciplinado, perseverante, insistente, ser dotado de uma vontade soberana para superar as agruras do treinamento mental, porque não é fácil. Não pense que você vai conseguir fazer um exercício de concentração mental, por exemplo, em 10, 15 minutos. Esquece. Não, você tem que alcançar 1 hora ou mais. O ideal mesmo para um exercício de concentração comum, bem simples, é de 2 horas e meia, no mínimo, de 2 horas e meia a 3 horas ou 4 horas. Por quê? Porque essas 2 horas e meia são necessárias para vencer o psiquismo mediano. O que é o psiquismo mediano? É a tendência da mente a divagar, a ficar pulando de pensamento em pensamento e não focada no objetivo, que é desenvolver a concentração mental. E isso também é muito importante ressaltar, porque todo mundo acha que vai, num estalar de dedos, vai conseguir realizar um exercício de, de concentração mental. E, e eu digo mais uma coisa que é interessante que vocês observem desde o início. Quanto mais simples o exercício de concentração mental for, mais difícil ele é de ser feito. Tá? A experiência é que vai dizer isso a vocês. Por quê? Porque não são barreiras externas que você precisa vencer para ser vamos dizer assim, para ter uma mente desenvolvida. São as barreiras internas, aquelas que você mesmo se impôs e que você tem que quebrar em um momento de sua vida. Então, essa é a parte fundamental do treinamento místico ou oculto que muitos pulam, porque isso não interessa, não dá ibope, não dá, vamos dizer assim, visualização pública, reconhecimento do grande público, que todo mundo quer ser aplaudido pelos títulos, né? Sou mestre de tal grau, sou fulano de tal escola iniciática e etc. Mas na hora de fazer o trabalho, o dever de casa, todo mundo pula fora. E isso nós temos que deixar bem claro, porque a diferença de um verdadeiro místico está no trabalho de casa que ele faz, na responsabilidade individual, no comprometimento consigo próprio, com o seu autodesenvolvimento, tá? Com o seu crescimento interior. E ele não vai conseguir isso em escolas místicas, não vai conseguir isso em grupos de meditação, não vai conseguir isso em qualquer outro lugar, a não ser dentro de si mesmo, a não ser enfrentando os seus monstros interiores, a não ser vencendo os seus obstáculos interiores, tudo aquilo que impede ele de expandir a sua mente para um nível mais profundo. E isso tem que ficar bem claro desde o início. Trabalho. O que é o desenvolvimento interior? É trabalho, mais trabalho, sobre trabalho, sem reconhecimento público, sem glórias e méritos, sem aplauso de ninguém. Apenas o compromisso seu íntimo com o seu Deus íntimo, com o seu mestre interior, com o seu eu superior. Porque é ele que reconhece o seu valor. Não são terceiros, não são pessoas de fora. Então, na lida do conhecimento oculto, nós temos que saber associar prática ao desenvolvimento teórico.
Porque caso contrário, você vira um erudito no conhecimento. Você tem bastante conhecimento teórico, mas muito pouco conteúdo interior para oferecer. Então, esse conhecimento teórico excessivo, ele começa a lançar mais dúvidas em sua mente. E você começa a falar em excesso do conhecimento oculto, numa tentativa de conseguir a aprovação dos outros para você mesmo, uma aprovação que você não tem dentro de você. Por quê? Porque você deixou de praticar, passou a ser um relaxado, né? Abandonou as práticas para viver em função de teorias e coisas fantásticas, tá? O fantástico, o milagroso, ele existe, mas a partir do momento em que você realiza ele dentro de si mesmo, tá? Não é do lado de fora que você vai conseguir essas coisas, mas sim dentro do seu interior. Por isso a prática associada à teoria. Eu conheço pessoas que sabem de cor e salteado desfilar 1000 teorias do oculto, mas na prática nada fazem, nada sabem, nada entendem. São eruditos intelectuais do conhecimento. O conhecimento oculto está aí em qualquer livro, na internet, nas redes sociais, basta buscar que você encontra. Então você pode se tornar um erudito, um intelectual no assunto, chega até um nível de PhD, mas no que tange a prática, está muito distante, certo? Então, teoria e conhecimento são duas coisas que devem sempre caminhar juntas e não separadas. E como a prática da a prática mística em si dá muito trabalho, vamos dizer assim, a necessidade de se recolher, a necessidade de se abster de muitas coisas, como festas, saídas noturnas, horas acordado até de madrugada, você tem que restringir essas ações externas para que você possa se concentrar no interior. Mesmo o convívio social, ele fica limitado, porque você tem que fazer muito silêncio para poder ouvir a sua voz interior. E esse silêncio implica em recolhimento interior. Uma outra coisa também que as pessoas fogem, se falar em jejum de 3 dias, um jejum absoluto, as pessoas desistem de serem místicas o mais rápido possível. Então é preciso ter também essa noção, porque o jejum ele é uma prática mística de grande alcance e de grande poder no nível de realização interior. Tá? São aquilo que nós chamamos de mortificação do ego, mortificação da carne. Tá? Um aspecto bastante interessante da prática mística, tá? Que é a mortificação do ego, porque ele é o nosso verdadeiro obstáculo para o conhecimento oculto e a elevação interior. Então, nós temos que aprender a trabalhar esse lado oculto, esse lado interior, esse lado íntimo de cada um. E tem mais um aspecto que é muito importante: ele é intransferível. Você não pode, por exemplo, deixar que um outro faça. Como já me aconteceu várias vezes, a pessoa quer bater um papo comigo, explicar os seus problemas, mas ela quer que eu pratique um mantra ou uma meditação ou uma mentalização no lugar dela. Enquanto isso, ela sai para passear, sai para comer no restaurante, vai ao shopping, fazer compras e etc. Isso já me aconteceu várias vezes. A pessoa quer que você pratique por ela, mas ela não quer abrir mão de nenhuma das coisas do mundo que ela tem para fazer. E, no entanto, ela se diz mística, se diz ocultista, se diz entendida no assunto. E isso é muito comum nós observarmos no mundo místico,
Porque existem muitas figuras que agem dessa maneira. Então, uma das coisas que você tem que evitar é ser, vamos dizer assim, dar uma falsa imagem daquilo que você é, daquilo que você defende e daquilo que você realmente conhece. Porque conhecer é conhecer na prática também. Então, para que você possa ser um exemplo daquilo que você ensina, você tem que ter a experiência, a vivência mística real, e não a vivência mística apenas teórica. Tá? Então, esse é um ponto bastante interessante a ser esclarecido. E isso eu converso com todos aqueles a quem eu ensino. Não adianta você ter conhecimento oculto, conhecimento espiritual, mas não desenvolver nada na prática. E os exercícios, eles exigem muito, muito de nós mesmos, mas no ponto em que nós temos que abrir mão das coisas do mundo para vivermos exatamente aquilo que somos. Tá? É uma característica muito curiosa, porque você começa realmente, através da prática, a não sentir mais a necessidade das coisas do mundo. Festas, aglomerações, passeios em shopping, isso passa a ser tudo supérfluo e totalmente desnecessário. Tá? Por quê? Porque o conhecimento oculto, ele já te dá na prática, sempre é bom lembrar que é na prática, ele já te traz um conforto muito grande, um preenchimento gigantesco, que passa a fazer parte da sua personalidade do dia a dia. Você passa a viver isso o tempo todo, 24 horas por dia. Então, muitas coisas do mundo deixam de ter valor neste sentido. Quando você está pleno de si mesmo, não há necessidade de buscar do lado de fora complemento para o seu interior. Vamos fechar esse bate-papo por hoje e continuaremos numa outra ocasião, ok? Muito obrigado por ter me assistido até agora e nos vemos no próximo vídeo, ok?